A nossa festa que estamos começando a falar hoje é a festa de Hanukkah. Então, a palavra Hanukkah significa inauguração, dedicação ou consagração, tá? Ela vem do verbo larnor. E a raiz, né? Porque as palavras no hebraico, elas têm três letrinhas que formam a raiz da palavra, né? E muitas vezes nós encontramos palavras que têm a mesma raiz, né? Então, é a mesma raiz do verbo lehaner, que significa educar, né? Então, são palavras importantes aqui para a gente já começar com essas palavras chaves aqui: inauguração, dedicação, consagração e também esse conceito de educar, tá? Assim como na festa de Purim, que é relatada no livro de Esther, Hanukkah não faz parte dos Moedim. O que são os Moedim? São as sete festas ou sete tempos estabelecidos por Deus em Levítico 23. A gente tem ensinado, quem já acompanha a gente tem ensinado sobre essas festas nas nossas reuniões. Também temos lá no canal do YouTube, você pode ir lá procurar nos ensinos bíblicos em português, você vai achar sobre as festas, tá? Ou, como nós chamamos, Moedim, Mikrae Kodesh, né? Que são as santas convocações do Senhor. Então, Hanukkah não está entre esses Moedim. Os acontecimentos que deram origem a essa festa, eles aconteceram no período intertestamentário, tá? Ali no século II, antes de Cristo. E as fontes que a gente tem informação sobre essa festa, sobre os acontecimentos históricos, estão nos livros apócrifos de Macabeus, tá? Primeiro e segundo Macabeus. E também nos escritos do historiador Flávio Josefo, ok? Aqui eu coloquei passagens bíblicas que apontam para Hanukkah. A gente não vai ler todas elas hoje, mas aqui a gente vê o quê? Que no livro de Daniel, a gente vê as visões de Daniel, a visão do bode, são visões que apontam para o que aconteceu na festa de Hanukkah. Porém, não somente isso, tá? As profecias, elas têm múltiplos cumprimentos, ok? Então, coisas que Daniel viu se cumpriram em parte na época de Hanukkah, mas ainda vão ter outro cumprimento nos tempos futuros, tá? No que nós chamamos da escatologia, nos finais dos tempos, tá? Isso sim a gente vê que é real, né, essa questão do múltiplo cumprimento de uma profecia. Por exemplo, a festa de Pêssar, né? A Páscoa. Ela ela fala do cordeiro que foi imolado ali, o sangue colocado nas portas para que o nosso povo fosse livre do Egito, da escravidão do Egito, né? Mas ela tem um cumprimento muito maior e no futuro, que foi quando Yeshua foi imolado por nós, para que nós não sejamos mais escravos do pecado e da morte. Então a gente vê o quê? O Pêssar, dois cumprimentos. Aconteceu sim lá no êxodo do Egito, mas profetiza de algo no futuro, ok? A data que se celebra Hanukkah, dia 25 do nono mês. Esse nono mês é chamado de Kislev. Como que a gente sabe que ele é chamado assim? Está lá no livro de Zacarias, no capítulo 7, verso 1. E sucedeu que no quarto ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no quarto dia do nono mês, que é Quisleu, traduzido aqui para Quisleu, em hebraico Kislev, tá? Como que a gente sabe que é o nono mês, gente? O calendário bíblico. Vamos pensar no nono mês como o calendário bíblico. O primeiro mês do ano, nós lemos lá em Êxodo 12, que é o mês da Páscoa, o mês da nossa libertação. Ele falou: esse será o primeiro dos meses do ano, que a gente lê em Deuteronômio depois e vê que o nome dele é Aviv. Então, Aviv é o primeiro mês e agora nós estamos em Kislev, que é o nono mês. E quando que vai cair essa festa esse ano, né? A gente sabe que cada ano vai cair numa data diferente do calendário gregoriano. Esse ano, dia 25 do 12, ela é celebrada por 8 dias e termina no dia 2 de janeiro, tá? Depois, na aula que vem, a gente vai ver por que que ela é celebrada por 8 dias. Então, vamos lá, entrar na história mesmo da festa.
Essa festa é celebrada como um memorial, como uma reconsagração do segundo templo, do Beit HaMikdash, tá? No ano de 165 a.C., depois da miraculosa vitória do pequeno grupo de judeus revoltosos, zelosos, fiéis, os chamados Macabeus, em hebraico Macabim, que significa martelos. Eles tiveram uma vitória sobre quem? Sobre o exército grego do governante pagão Antíoco Epífanes, uma clara figura de um anti-messias ou de um anticristo, tá? Então você tem de um lado os macabeus que se levantaram para resistir ao exército grego por parte de Antíoco, tá? Como um anti-messias. Então é interessante esse termo aqui, né? Judeus revoltosos. Na verdade, eles não estão se revoltando contra Deus, mas ao contrário, eles estão se revoltando contra a cultura deste mundo, né? Ou seja, eles estão sendo zelosos, eles estão sendo fiéis à palavra de Deus. Eles estão prevalecendo sobre a sua cultura, né? Então, isso aconteceu, essa reconsagração do templo no ano 165 a.C., depois dessa vitória por parte dos macabeus, um grupo muito pequeno de judeus que resistiram a um exército antissemita, a um exército grego. Não era a primeira vez que o inimigo tentava roubar Jerusalém das mãos dos judeus. E nem foi a última, né, gente? A gente sabe que o inimigo ele quer o quê? Ele quer tomar Jerusalém. Por quê? Porque Yeshua vai voltar. Ele vai reinar aqui na terra. E o lugar escolhido por Deus, que ele colocou o seu nome para santificar o seu nome. Eu escolhi a Sião e o rei vai reinar em Sião. Então o inimigo não quer. Tampouco foi a primeira vez em que tiveram de restaurar o templo, né? Quando o povo regressou de Babel, na Babilônia, mais de 3 séculos antes. Zorobabel, Esdra, Neemias tiveram um grande desafio em edificar o templo e os muros da cidade. Então, isso aconteceu ali, de 538 até 430 antes de Cristo, tá? Antes dessa festa de Hanukkah. Então, eles restauraram o templo, eles reconstruíram o templo, e agora vem essa história aqui de Hanukkah. A história nos conta que, por volta do ano 333 a.C., Alexandre o Grande conquista o mundo, estabelecendo o Império Grego, implementando o helenismo e o humanismo, com toda a cultura grega, sua idolatria, todo o seu panteão, e se opuseram à palavra de Deus e aos seus seguidores, o povo judeu. A cultura grega invadiu Jerusalém e o templo foi profanado no ano de 168 a.C., no dia 15 de Kislev, do nono mês, por um dos generais de Alexandre, chamado Antíoco IV, ou Antíoco Epífanes, ou ele era chamado Antíoco, o Deus visível. Olha aqui a cara da pessoa aqui na moeda, né? Uma moeda grega com um retrato de Antíoco. Na moeda está gravado: Rei Antíoco, a revelação de Deus, o sujeito da vitória, né? Aqueles que querem tomar o lugar de Deus, né, gente? Quem que fez isso? Né? Satã, ele caiu porque ele quis tomar o lugar de Deus, ele quis adoração para ele. E Antíoco IV foi um general seleucida, sírio, que erigiu uma estátua ao deus grego Zeus com seu próprio rosto. E o colocou no Santo dos Santos, gente, do templo de Deus, do Beit HaMikdash, no Kodesh HaKodashim, exigindo que os judeus o adorassem. Os judeus, rejeitando isso, foram assassinados. 80 mil judeus foram assassinados. Gente, então muitas pessoas conhecem um pouco da história de Hanukkah. Ah, é a história da festa das luzes, ou a multiplicação do óleo, mas poucos veem o que realmente aconteceu, um genocídio de 80 mil judeus, né? Não está muito diferente, né, dos dias de hoje. Com a perseguição ao nosso povo, vieram as proibições ao cumprimento dos preceitos da Torá, como a observância do Shabat,
Primeira coisa, gente, a observância do Shabat. Deus falou para nosso povo que o Shabat seria um sinal entre ele e nós. É um sinal de que nós somos dele. E o Shabat, ele profetiza sobre o sétimo milênio, sobre o reinado do Mashiach, né? Então é muito importante o Shabat. Por isso que o inimigo usou, né? O inimigo usou a igreja muito cega, né? Para mudar o Shabat para domingo, né? Enfim, então eles haviam proibições ao cumprimento dos preceitos da Torá, como o Shabat, a circuncisão, o estudo da Torá, as restrições da comida kasher, que é a kashrut, e a comemoração das festas do Senhor, as festas bíblicas, né? Porque nós temos estudado que as festas bíblicas, e o Shabat é uma das festas bíblicas, eles apontam para o Messias, né? Todas essas festas apontam para o Messias. Então, o inimigo não fica feliz com isso. Vamos ler um relato? Vamos ler um relato no livro de 2 Macabeus, capítulo 6, de 1 a 9. Pouco tempo depois, um ancião ateniense foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados, para banir as leis de Deus da cidade. Mandou-o também profanar o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter Olímpico e consagrar o do Monte Gerizim, segundo o caráter dos habitantes do lugar, a Júpiter Hospitaleiro. Dura e penosa foi para todos essa avalanche de mal. O templo encheu-se de lascívias e orgias dos gentios que se divertiam com meretrizes, unindo-se às mulheres nos atos sagrados e introduzindo coisas proibidas. O altar estava coberto de vítimas impuras, interditas pelas leis. Não se permitia mais guardar os sábados, a celebração das antigas festas, nem mesmo confessar-se judeu. Olha aí, gente, o que está acontecendo nos dias de hoje? O judeu que mora na diáspora, ele está conseguindo confessar que ele é judeu? Ou ele está escondendo os símbolos judaicos que ele tem? Né? A gente tem visto o antissemitismo nas nações. Em cada mês, no dia natalício do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte no banquete ritual. E por ocasião das festas em honra de Dionísio, deviam forçosamente acompanhar o cortejo de Baco, coroados de Hera. Por instigação dos Ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e levá-los à participação nos banquetes rituais, com a ordem de matar os que se recusassem a adotar os costumes helênicos. Podiam-se, pois, prever as aflições que os aguardavam. Né? Então, quando a gente lê esses relatos de Macabeus, primeira Macabeus, segundo Macabeus, a gente vê a gravidade da coisa, né? Como foi esse antissemitismo nessa época. Famílias inteiras foram levadas à morte. Crianças eram enforcadas ao pescoço de suas mães e lançadas dos muros da cidade. Um dos 7 irmãos que foram mortos fez uma declaração pouco antes de morrer. Isso está lá em 2 Macabeus, no capítulo 7. 7 irmãos detidos com sua mãe começaram a ser coagidos pelo rei a tocar na carne proibida de porco. Estamos prontos a morrer antes que a transgredir as leis de nossos pais. Estando ele, o quarto filho, já próximo a morrer, assim falou: É desejável ser posto à morte por homens, tendo da parte de Deus a esperança de ser ressuscitado por ele. Mas para ti, ao contrário, não haverá ressurreição para a vida. Então, gente, olha a fé que Deus colocou nesse menino, né? Eu prefiro morrer do que ferir, né, o coração do meu Deus, do que profanar o meu templo, que eu sou o templo de Deus, ou profanar o Beit HaMikdash, sabendo que ele pode me ressuscitar. Isso foi uma palavra de Abraão também, né? Quando ele foi lá para sacrificar o Isaac, ele falou: Eu vou obedecer, porque Deus é poderoso para ressuscitar, né? Então eles tinham essa fé, eles preferiram dar esse passo de fé do que se render ao inimigo, né? E isso nos leva para quê, gente? Para Hebreus 11, né? Os heróis da fé. Esses
Essas pessoas dessa época de Hanukkah, eles foram esses heróis da fé também. Outros foram testados com escárnios e açoites cruéis. De fato, e além de cadeias e prisões, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberão a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós, para que eles sem nós não fossem ser aperfeiçoados, né? Então eles criam que Deus tinha algo maior para eles, né? O Olam Abá, a vida eterna. Voltando aqui para a história dos Macabeus, aqui é uma arte que foi esculpida na menorá do parlamento, né, do Knesset aqui em Israel. Tem uma menorá que ela é toda esculpida com a história do nosso povo. E aqui eles esculpiram os Macabeus. Certo dia, um oficial sírio ordena que Matitiahu a Macabi, um Macabeu, que era o cabeça de uma importante família de sacerdotes do templo, que ele oferecesse um porco no altar. Matitiahu, juntamente com seus 5 filhos, dão início a uma revolta judaica, matando o oficial sírio e todos os seus soldados. Sob a liderança de Matitiahu, outros judeus aderem à revolta. Segundo o que é contado no livro dos Macabeus 1, os gregos pediram a Matitiahu que desse o exemplo aos seus irmãos e sacrificasse primeiro a um ídolo. Mas Matitiahu recusou-se a fazê-lo e declarou fidelidade à Torá e às mitzvot, né, os mandamentos. Quando um dos judeus se aproximou para sacrificar ao ídolo, Matitiahu teve zelo de Deus e matou o judeu grego, ou assimilado, ou apóstata, né? Então, um dos judeus ali, para ele estava tudo bem, né? Podemos, não estou fazendo nada, não tenho temor de Deus, não tenho zelo pelo meu Deus. Ele estava assimilado, né? Esse termo assimilado é um termo que se usa muito quando se pergunta o que aconteceu antes do Holocausto, né? Por que que o Holocausto aconteceu? Então você pergunta isso para o nosso povo, eles vão responder, porque estávamos assimilados. Principalmente os religiosos, né? Eles falam isso. Estávamos assimilados, perdemos a nossa identidade. Deixamos com que essa cultura do mundo entrasse em nós, né? Entrasse no nosso templo, invadisse a nossa mente, esse pensamento humanista, né? E apostatamos da fé. Então aqui você tem a imagem do Matitiarro matando esse homem que traiu o Senhor, né? E aqui isso nos leva para um termo que a gente sempre tem usado nos ensinos também, né? Que são os guerreiros sionistas bíblicos, né? Nós temos orado para que Deus levante hoje guerreiros sionistas bíblicos, né? Aqui em Zacarias, no capítulo 9, a gente lê sobre isso, sobre os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. E também quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus prisioneiros do buraco, onde não há água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje declaro que vos darei em dobro, quando eu tiver dobrado Judá para mim, preenchido o arco com Efraim, levantado os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e tiver feito de ti como a espada de um homem poderoso. Então a gente vê aqui que Deus levantou esses filhos de Sião, ali os Macabeus, Macabim, contra os filhos da Grécia, como uma espada poderosa. Mas isso aqui também é uma palavra para nós hoje, queridos, porque o espírito da Grécia é esse espírito do humanismo que está em todo lugar, que está nas universidades hoje, que está disseminando esse ensino pró-Palestina, esse espírito antissemita, né? Então, vamos nos levantar como filhos de Sião contra os filhos da Grécia?
né? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Eu quero trazer mais um exemplo aqui da Bíblia, que a gente vê esse zelo pelo Senhor, que eu acho que nós temos que aprender com isso, né? Esse exemplo está em Números 25, a história de Pinhas, né? Ou em português, Finéias. Diz assim: Israel habitou em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. E estas convidaram o povo para os sacrifícios de seus deuses. E o povo comeu e se inclinou diante de seus deuses. E Israel se uniu a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Queridos, é isso que eu vejo que aconteceu em 7 de outubro, né? Quando ali no sul de Israel, naquele quibutz, nós tivemos aquela festa, né? Onde tantos jovens estavam ali dançando diante de um ídolo enorme colocado ali. A ira do Senhor se acendeu. Então o Senhor disse a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os perante o Senhor, diante do sol, para que a ira do Senhor possa se afastar de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: Que cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que estava chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. E quando Pinhas, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu isso, levantou-se do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi em busca do homem israelita até a tenda e furou a ambos pelo seu ventre, ao homem de Israel e à mulher. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Pinhas, filho de Elazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, enquanto ele foi zeloso por mim entre eles, de modo que no meu zelo não consumi todos os filhos de Israel. E aqui no Salmo 106, nós vamos terminar aqui com esse slide. No Salmo 106, versos 30 e 31, nós lemos de novo sobre Pinhas. Então se levantou Pinhas e executou o juízo, e assim a peste foi contida. E isso lhe foi contado como justiça pelas gerações para sempre. O que esse homem fez foi contado pelas gerações como um ato de justiça diante de Deus, como um ato de fidelidade, de zelo diante de Deus, né? Então hoje nós vamos parar com a história de Hanukkah até aqui. Na próxima terça-feira nós vamos avançar um pouco mais para a final, para a vitória, né? E como nós celebramos essa festa. Mas hoje eu quero trazer essa reflexão, né? O que que eu e você podemos fazer para que a praga da nossa geração seja contida, né? Como nós podemos nos posicionar como filhos de Sião contra os filhos da Grécia, queridos? Porque hoje os filhos da Grécia estão em todo lugar. Você tem se levantado como um filho de Sião nas nações? Você tem se levantado como um filho de Sião na sua igreja? Aquele que é zeloso pela palavra de Deus, aquele que é zeloso também para ensinar a sua igreja sobre Israel. Porque o inimigo tem nos atacado tanto. Porque nós vemos aqui, gente, quantas vezes ali tinham acabado de voltar da Babilônia, reconstruído o templo, aí vem o exército grego, sírio. Depois, os romanos, Yeshua profetizou: esse templo não vai ficar aqui. Os romanos vêm de novo, profanam o templo, levam tudo embora, destroem Jerusalém, exílio para o nosso povo. Depois vem cruzadas, Inquisição, nazismo, Hamas, Hezbollah. Por que que o inimigo quer destruir o nosso povo? Porque ele vai voltar para Jerusalém, para um povo que vai dizer Baruch haba b'Shem Adonai. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Mas não vão ser um ou dois que vão estar ali dizendo isso. Vai ser uma nação que vai receber ele com honra. Então, para isso, tem que existir o povo de Israel e não pode ser aniquilado.
Mas será que a igreja está entendendo isso? Então, queridos, eu queria convidar vocês a orar. Nós vamos estar orando agora com esse entendimento, né? Tendo agora essa imagem que nós tivemos agora, esse panorama dessa festa de Hanukkah, que não é diferente do que tem acontecido hoje, né? Esse massacre, esse genocídio e esse antissemitismo. E como nós podemos nos posicionar diante disso? Yoshua gostaria de comentar, adicionar mais alguma coisa, orar? Amém. A questão toda gira em torno do humanismo, né? Do que está acontecendo e o que acontecia naqueles tempos também. É a mesma coisa que está acontecendo hoje, né? A perseguição à igreja, vocês que estão no Brasil aí, vocês estão sentindo isso aí muito de perto por causa do governo que está estabelecido sobre o país hoje, né? O que eles estão promovendo e propagando. E, infelizmente, com o apoio de uma mídia nacional que abrange muita gente, isso acaba entrando dentro da igreja também, gente. Infelizmente, acaba entrando, né? A gente vê, e não só no Brasil, mas aqui em Israel, em outras partes do mundo também, né? Quando a gente permite que o humanismo se aproxime da nossa casa, acaba entrando através dos nossos filhos, através do nosso marido, da nossa esposa, de uma forma ou de outra. Mas isso não faz mal. Isso está tudo bem. É os dias de hoje. Não, não é os dias de hoje, né? Não é os dias de hoje, né? Os dias de hoje estão muito corrompidos, infelizmente. Infelizmente. Né? Então, essa festa de Hanukkah, ela aponta para isso, foi corrompido, o templo do Senhor foi corrompido. Então, depois de passar o exílio na Babilônia, 70 anos, depois de Neemias poder voltar e reconstruir o templo e dedicar o templo ao Senhor, aí vem esse exército sírio, grego, que invade Jerusalém e profana, né, o templo, né? É, por que a gente chama a festa de festa da dedicação? Porque é o que fala lá em João, né? E Yeshua andava pelo pórtico de Salomão e era a festa da dedicação, porque o milagre é um povo de Macabins, que nem a minha esposa falou, os macabeus, eles eram religiosos, eles não eram soldados. Eles não eram soldados, eles eram religiosos que não aceitaram essa imposição do Império Grego-Sírio e se levantaram e venceram uma guerra contra Alexandre o Grande, né? Um grande Alexandre que tanto a gente conhece. Então, esse é o verdadeiro milagre de Hanukkah, né? Nós vamos falar mais a respeito disso na próxima terça-feira, mas esse é o grande milagre. Então, nós não podemos ter medo de ser a minoria, de se levantar como minoria, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa casa, perante nossos vizinhos. Não temos que ter medo, porque é na nossa fraqueza que o Senhor se faz forte, né? Tá bom? Eu só queria complementar a questão do humanismo e do sionismo, né? Porque o humanismo, ele é o quê? É você colocar o homem como centro, né? Diferente do sionismo, que é você colocar Deus como centro, as escolhas dele, né? Porque ele escolheu a Sião. Agora, o espírito do humanismo da Grécia, ele é o foco do homem. Então, tudo é para mim. É para mim. Então, é a minha visão de mundo, não a visão de mundo de acordo com o Senhor, né? Então, acho que é um bom parâmetro para a gente. Você gostaria de orar, Rony, a respeito disso? Tá bom, tá bom. Vamos orar sim. Shalom. Pai bondoso, nós te agradecemos primeiramente, Pai,
pela tua misericórdia e pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem olhado para nós, tem permitido a gente ter conhecimento a respeito da tua vontade, de tudo aquilo que o Senhor deseja para esse tempo. Obrigado por despertar, Pai, os teus filhos para a verdade, para reposicionar e direcionar no caminho correto. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que a tua misericórdia continue avançando, Pai, por toda a nação, despertando esse povo, Pai, a enxergar a verdade, saindo, Pai, deste caminho de olhar para si, olhar somente para si, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento do teu povo, para que eles venham enxergar a tua vontade, colocar o Senhor no centro. Que as pessoas, Pai, em nome de Jesus, que elas tirem a si mesmo como principal, como centro, como tendo as suas vontades como prioridade e acabam deixando as vontades do Senhor de lado. Desperta, Pai, a tua igreja, desperta, Pai, a noiva que está fazendo ao contrário daquilo que o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos limpar das misturas de tudo aquilo que tem contaminado o corpo, tudo aquilo que não lhe agrada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa nos despertar, que possa cair verdadeiramente as escamas dos olhos, Pai, daqueles que não estão vendo claramente aquilo que o Senhor está fazendo, os teus planos, aquilo que o Senhor já determinou, Pai. Nos ajuda, Pai, a voltar para o princípio, voltar para os princípios das Escrituras, voltar para aquilo que é santo, aquilo que é puro, sem contaminação de doutrinas, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua misericórdia nesse tempo possa se alargar, que o Senhor possa trabalhar no coração dos seus, para que eles possam ser despertados para a tua verdade. Em nome do Senhor Jesus. Abra, Pai, os olhos da liderança das igrejas, para que eles vejam, revejam a respeito dessas celebrações humanistas, dessas celebrações mundanas, das celebrações pagãs. Em nome do Senhor Jesus, que caia por terra, Pai, todo esse sentimento contrário a Israel, todo esse antissemitismo que está já dentro das igrejas, Pai. Em nome de Jesus, que haja nesse tempo um despertar da noiva, da tua igreja, dos vencedores, aqueles que o Senhor separou para este tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Te peço, Pai, que o Senhor nos dê ousadia, ousadia para se levantar nesse tempo, como aqueles que não vão negociar a verdade, como aqueles que não vão voltar atrás, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor também nos dê sabedoria para levar esta palavra adiante, para saber conduzir os irmãos à tua verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã nós colocamos essas petições diante do Senhor e sabemos que o Senhor é um Deus que nos ouve. E nós clamamos, Pai, para que haja um novo posicionamento nos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, amém. Fabiana, você pode orar, por favor? Eu só Posso queria, sim. Fabiana, só um minutinho, eu só queria falar de quatro palavras que o Rony falou na oração dele que eu achei super importantes aqui, eu até anotei. A primeira é despertar, né? Deus tem falado muito conosco sobre isso, despertar a noiva, né? A noiva precisa acordar. A mistura, né? Essa questão da mistura, do que tem entrado aí, com aquela coisa de meias verdades, né? Inclusive nas celebrações que nós celebramos, chamamos de festas, enfim. Ousadia e sabedoria. Eu achei que são palavras-chave. Pode ir, Fabiana, desculpe. Shalom, meus irmãos, tudo bem? Pai, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer, Pai, pela rica oportunidade de poder orar neste tempo, Senhor, que se chama agora.
orar por questões tão relevantes, tão importantes, papai, no qual nós, pai, nem sabíamos, porque nossos olhos estavam fechados, pai, mas aprove a tua rica misericórdia e a tua rica bondade abrir os nossos olhos para enxergarmos com clareza. Mas, Pai, eu peço neste momento, Senhor, que não apenas os nossos olhos sejam abertos para essas questões eternas e verdadeiras, Senhor, mas também os olhos de todos aqueles, papai, que estão, Senhor, dormindo, Pai. Desperte o Senhor para que eles venham enxergar tudo com máxima clareza, tudo que está acontecendo. Nós sabemos, papai, que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principais potestades, hostes e dominações, Senhor. E isso está, Pai, como se fosse alguma coisa normal e natural entrando nos nossos lares, Senhor. Mas nós precisamos, Papai, que a tua bondade abra os nossos olhos, os olhos de todos aqueles que estão dormindo, Pai. Em nome de Jesus, Papai. Eu peço perdão neste momento, Senhor, pelos tantos, Pai, que têm, Senhor, feito como coisas naturais, Senhor, as questões do mundo, papai. Agindo, Pai, contra a menina dos teus olhos, Senhor, e também contra aqueles, Senhor, que têm defendido a menina dos teus olhos, Pai. E contra aqueles também, Senhor, que têm colocado a tua lei no coração e aplicado isso na sua vida, papai. Nós não sabemos tudo, não sabemos nem como orar, Pai. Mas cremos, Pai, que o Senhor está se revelando continuamente. E peço, Papai, que isso seja global, Pai. Desperta todos que estão em todas as nações, Senhor. Que se cumpra a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo neste momento os nossos irmãos que trouxeram esse ensino, Senhor, a casa deles, a família deles, Senhor. Abençoa, Pai, a saúde física, mental, espiritual, emocional, as finanças deles, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Cristiano, você faz as considerações finais aí, ora, encerrando. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse tempo de ensino, Pai, um ensino conciso, um ensino curto, Senhor, mas algo que foi realmente para nos despertar, Pai, para trazer um entendimento, Senhor, sobre esse espírito, Senhor, que caminha durante toda essa a história, Senhor, a história do nosso povo, Senhor, a história da igreja, Pai. Ó Deus, realmente que cada um aqui possa ter esse tempo agora de Hanukkah como um tempo de purificação, Senhor, de rededicação, Senhor, ao Senhor, Pai, o nosso templo, a nossa mente, Senhor, tudo aquilo que diz respeito a nós e a nossa família, Senhor, que possamos rever, passar em revista, Pai, tudo aquilo que não te agrada, que possa ser removido do nosso meio. Também nas congregações, Pai, tudo aquilo que é um sincretismo religioso, tudo aquilo que gera aliança, Senhor, com ídolos, com coisas que não te agradam, Senhor, com coisas que nos deixam presos ao inimigo de uma certa forma, Pai, nós não queremos. Nós queremos ser livres para te adorar, Senhor, livres para estar na tua presença, Senhor, sem prisões, sem nada que nos atrapalhe, Senhor, de correr o caminho até o Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti por todos esses mártires, Pai, que o Senhor levantou no passado e que prepararam o caminho para nós. Assim como a festa de Hanukkah preparou o caminho para a primeira vinda de Yeshua, o cenário, o templo estava ali, eles tiveram a vitória, isso nós vamos ver na próxima aula, e esse templo estava ali para ser preparado para a vinda do Messias que foi dedicado ao Senhor naquele templo, que foi ministrar ali naquele templo, e que quando ele morreu, assim, o véu foi rasgado, Senhor, para cumprir o que o Senhor profetizou desde a fundação do mundo. Obrigada por esses mártires, Pai, e que possamos ser esses filhos de Sião, Pai, ao modelo de Yeshua, Pai, aquele que foi fiel até a morte, que possamos ser fiéis a Ti, Pai. Que possamos exalar esse perfume, Senhor, que te agrada, Pai, através das nossas vidas, Pai.
Em nome de Yeshua, nós agradecemos pelos irmãos que participaram, que oraram, Pai, e que eles possam continuar sendo luz, Pai, na sua comunidade, Pai, que o Senhor possa usá-los mais e mais. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.